melhor experiência, recomendamos que ouça de fone. Permaneça no sinal para estabelecermos contato. Para além das fronteiras de qualquer dimensão, O sinal está transmitindo. entre as distorções do hoje, E a interferência de ontem ontem e e amanhã. amanhã. o sinal está captando O silêncio ruidoso dessa frequência. sempre algo escutando. Sempre algo escutando. sempre alguém escutando. Aqui, no sinal boreal. A escola não é onde aprendemos sobre a vida. É quando. Todos os anos gastos em salas de aula coincidem com os anos em que estamos descobrindo o mundo e a nós mesmos pela primeira vez. Sem explicação mastigada de como tudo funciona, sem prova agendada para testar nossos conhecimentos. Apenas tentativa e erro. Constantemente. O dia de estudo pode até começar cedo, mas a vida sempre começa antes. Eu morei na mesma cidade a vida toda. Eu já devia ter aprendido. Não se sai de casa sem guarda-chuva. Em minha defesa, eu ainda estava morto de sono enquanto ia para o ponto de ônibus mastigando meu café da manhã. Só tinha tido tempo de escovar os dentes, colocar o uniforme e pegar a mochila antes de sair de casa. Uma parte do meu cérebro devia ter associado que aquele seria um dia frio, mas não chuvoso. A blusa já era o suficiente. A chuva ainda não tinha começado quando eu entrei no ônibus. Merda. Quanto mais o meu ponto se aproximava, mais eu mentalizava pra chuva parar e mais ela engrossava. Não ia ter jeito. Pelo menos o ponto ficava próximo da entrada da escola. Coloquei o capuz na cabeça e dei o sinal. Aparentemente o universo não estava mesmo ao meu favor naquela manhã, porque a chuva não era a única coisa que não estava diminuindo. O motorista devia não ter percebido a luzinha laranja acesa. Olhei em volta e não tinha mais ninguém com o uniforme da minha escola no ônibus. Ninguém no ponto dando sinal para entrar, ninguém perto de mim com a mesma cara de desespero de que ia perder o ponto para descer. Ninguém para avisar o motorista no meu lugar ou para fazer coro comigo. Naquela manhã, aquela vergonha era só minha. Eu estava por conta própria. Eu teria que verbalizar sozinho a frase que toda pessoa que usa transporte público teme dizer em voz alta. Vai descer, motorista! Imagina um bando de adultos zombando de um pré-adolescente. Nenhuma voz se manifestando para auxiliá-lo em seu grito. Apenas o escárnio ecoando por entre as pessoas que estão a caminho do trabalho. A porta do ônibus só se abriu no ponto seguinte. Sem guarda-chuva,
Eu apressei o passo tanto que o chão molhado não permitia. Antes da porta do ônibus se fechar, ainda consegui escutar uma última coisa. Ui! Voa, cara! Eu aprendi uma lição naquele dia. Na sua jornada de todo dia, Jonas não vai de ônibus. Ele usa o metrô. No metrô não precisa de sinal para subir ou descer. Toda parada é garantida. O caminho que Jonas faz entre sua casa em Santo André e seu trabalho na Avenida Paulista é o mesmo que eu já fiz inúmeras vezes. Um detalhe tão bobo que aparece na primeira página do livro de Vitor Martins e que instantaneamente já me trouxe um senso de familiaridade. Por uma circunstância tão insignificante, um elo havia se estabelecido entre mim e o protagonista. Apenas o primeiro de muitos que viriam conforme eu avançasse na leitura. Eu já era um rato de biblioteca na adolescência. E por mais que eu tentasse ler de tudo um pouco, confesso que devorava com especial afinco os livros de autoras como Meg Cabot e Sophie Kinsella. Esses livros eram quase sempre sobre mulheres que tinham um comentário hilário na ponta da língua, se envolviam com o cara mais gostoso da vizinhança e que com certeza iam viver uma situação constrangedora de gargalhar alto. Depois de ter terminado o ensino médio, tive uma experiência muito peculiar ao ler o livro de estreia de Vitor Martins, porque ele também foi capaz de me transportar no tempo. Identifiquei ali esse mesmo estilo de humor que marcou tanto os dias da minha adolescência. Foi por isso que, na tentativa de resgatar aqueles dias, eu peguei seu segundo livro. A diferença aqui é que ambos os livros de Martins são protagonizados por garotos gays. Isso significa menos matemática, porque eu não preciso ficar fazendo o esforço mental de calcular toda uma equação na qual, se essa protagonista mulher fosse um homem, e o interesse romântico também se interessasse por homens, talvez eu enxergaria aqui um final feliz para chamar de meu. A minha risada é mais intensa quando Jonas, que trabalha em um café na Paulista, tenta flertar com o cliente e acaba se embananando todo. E eu me sinto muito mais compreendido quando ele fala sobre o sentimento de estar ficando para trás por ter terminado o ensino médio e ainda não ter começado uma faculdade. Ele fala do vestibular e de outras vivências parecidas com as minhas, o que não acontece nesses livros gringos. Jonas habita o mesmo espaço-tempo que eu. Os elos que nos aproximam são diversos. O protagonista de um livro não precisa ser idêntico ao leitor. É só que, quanto menos barreiras, mais fácil fica se conectar com o personagem e com a história que ele conta. Acho que o grande problema é que eu leio demais. Fico fantasiando sobre como as coisas podem acontecer comigo de um jeito mágico e orquestrado pelo universo. Penso em como o amor da minha vida pode ser um cara que pega o mesmo trem que eu todos os dias, mas nossos caminhos nunca se cruzam. Até o dia em que ele vai sair de casa 5 minutos atrasado, porque vai derrubar café na camisa branca e precisar se trocar às pressas. E aí, a gente vai se encontrar. Cada aula tinha seu buraco a ser preenchido. Nas aulas de filosofia, depois de anotar da lousa um texto sobre como o inferno são os outros, sobrava um tempo para eu anotar a premissa de um Enemies to Lovers no meu caderninho de ideias. Na aula de biologia dava para escutar uma música enquanto eu desenhava células ou plantas. Na aula de física o buraco era na minha cabeça, que não retinha nada. Só aprendi a lei da inércia porque era meu professor abrir a boca que qualquer força no meu cérebro se tornava nula. Na aula de educação física, os meninos faziam sua formação de times, as meninas faziam uma rotina de aquecimento e eu fazia egípcia,
sempre dando aquela enrolada para ter minha meia hora extra de leitura durante a manhã. Num certo dia, pouco antes do sinal liberar a gente para o recreio, eu estava preenchendo um desses buracos com um livro da Meg Cabot. Mais da metade da turma estava na quadra ensaiando uma apresentação de festa junina. Na sala tinha sobrado alguns poucos alunos e eu. Aquele silêncio todo me deixou tão imerso na leitura que eu nem percebi quando um colega se sentou na cadeira ao lado da minha. Eu não percebi ele olhando a capa e o título e fazendo a matemática de que o que estava lendo era literatura de mulherzinha. Eu só percebi quando ele leu o nome em voz alta. Ela foi até o fim. Ele piscou pra mim antes de soltar uma gargalhada. Uma piscadinha. Um ato simbólico de flerte, de cumplicidade, de apoio. E faço assim. Foi transformado em um gesto hostil. E você? Perdão, Eu aprendi uma lição naquele dia. Como aspirante escritor, Jonas também tinha seu caderninho de ideias que levava sempre consigo. Porque a inspiração de uma boa ideia pode surgir no trabalho, na volta para casa, numa mesa de bar com os amigos em pleno domingo. E eu devo dizer que ele é bem mais criativo do que eu. Ideia para livro número 22. Lenhador gostosão se apaixona por um cara, mas tudo vira um maior drama quando ele descobre que o pai desse cara matou a raposa de estimação que ele tinha quando criança. Sem brincadeira, eu amaria assistir uma série com a premissa da ideia 36. Ideia para livro número 36. Invasão alienígena do mal começa a abduzir toda a população LGBT do mundo. E a salvação está nas mãos de um herói intergaláctico bonitão e sua copiloto, que é uma drag queen barbuda. Estou entregue até para a ideia 29, que consiste em 2 palavras. Bombeiro sexy. Adoro como a maior parte dos protagonistas de Jonas são... Por um momento eu esqueci que você está apenas me ouvindo e não aqui comigo. Eu fiz o gesto da mãozinha quebrada. Você sabe, gay? 1 Milhão de Finais Felizes faz parte dessa primeira leva de livros jovem adulto com protagonismo LGBTQIA+, de autoria brasileira, publicados por grandes editoras. Livros esses que vêm para suprir um vazio que existia até então. O aspecto metalinguístico de Jonas também estar imaginando histórias com protagonismo queer, povo animado, que perpassam diferentes gêneros, do melodrama à ficção científica, pode não ser o foco do livro, mas é uma camada que o enriquece ainda mais. Gay. Dentre as diversas ideias de seu caderno, aquela que Jonas desenvolve em história é de piratas gays, povo animado, e há inserções dela em alguns capítulos do livro. A trama conta o desenvolvimento do relacionamento do jovem Todd, adotado pelo capitão de um navio pirata quando ainda era criança, e Bart, o novo membro da tripulação que ganha todos com seus dotes culinários. Gay? A inspiração para essa história surge da interação de Jonas com Barba Ruiva, que é aquele cliente do flerte embananado no café, povo animado. O que faz Piratas Gays ser basicamente uma fanfic dos dois. E quem nunca fantasiou todo um relacionamento com uma pessoa que mal conhecia? Fanfiqueiros à parte, acho esse paralelo entre obra e realidade bem tocante. Porque, na verdade, depois de toda uma vida de representações escassas, negativas ou caricatas, a história dentro da história reforça que nós podemos superar o papel de melhor amigo e ganharmos a dimensão de protagonismo. G-A-Y. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo, eu gosto de colocar aranha pra brincar. Gay. Gay.
Então eu quero um marginal, Hello Kitty dessa. Não, adoro. Olha o caminhão. Acorda, sabacão. Eu amo os gays. E aí, bicha? Chega, eu sou bissexual e acabou. Pretendendo ficar o ano com grandes polêmicas. Causando e aterrorizando. Ei, tu é gay. Pego a fita de arco-íris e amarro no pulso. De imediato, eu penso que a pulseira vai mostrar para as pessoas quem eu realmente sou. Um cara gay e feliz. Mas, no fundo, eu sei que vou sumir no meio de milhares de pessoas. Ninguém vai olhar para minha pulseira colorida. No fundo, eu sei que quero mostrar isso para mim mesmo. Eu preciso entender que é possível ser gay e também infeliz. Depois de uma longa manhã de aulas, não tem alívio maior do que colocar a mochila nas costas para ir embora. Só que os ensinamentos não terminam nem depois que bate o último sinal. Perto da saída eu passo por uma colega de sala chamada Renata. Ela está numa rodinha com alguns meninos da turma e me chama. Diz que uma amiga sua está interessada em mim e me mostra uma foto dela, que os meninos também veem. Ô, louco, aí sim, hein? Ser exaltado e se sentir parte do grupo, por aquilo que não se é, faz parte dessas lições que ninguém jamais deveria aprender. Renata disse que a amiga encontraria com ela na saída da escola no dia seguinte. Em meio à pressão de ter me tornado o centro das atenções, tentei desconversar. Porém, certas pessoas se recusam a escutar um não. Recusando uma mina dessa, por acaso você... Esse silêncio não significa que ele dobrou a mão dele para simbolizar gay. Esse silêncio não é dele. É meu. Porque ele completou a frase com a palavra que por anos e anos eu temi que me rotulassem. Assim como Jonas comenta em uma cena do livro do Victor, eu há muito já ressignifiquei essa palavra, tornando-a num símbolo de orgulho no lugar de ofensa. No entanto, meu bem, da mesma forma que existe uma parte de mim que acredita que as mensagens que eu envio nesta frequência secreta jamais alcançarão os teus ouvidos, existe também a consciência de que talvez outros ouvidos estejam escutando as minhas palavras nesse exato momento. Uma pessoa que eu nunca encontrei, quiçá de um período que eu nunca vivi. E talvez para esta pessoa que se deu o trabalho de me escutar até aqui, essa mesma palavra ainda mexa em feridas que não cicatrizaram. E em um sinal que desconhece barreiras geográficas e temporais, eu não quero eternizar essa palavra nesse contexto de ofensa. Nesse espaço sutil em que minha voz vive, essa palavra também deve viver apenas como reafirmação, sem vergonha. Não é como se eu ainda acreditasse em tudo que aprendi crescendo na igreja, mas uma parte bem pequena de mim ainda se sente um pouco assustada. Porque viver por tantos anos numa realidade tão religiosa me fez ter medo de Deus e, consequentemente, medo de mim mesma. Qual escola nos ajuda a desaprender todas as lições erradas? Quanto tempo leva para reverter os danos? Eu comecei a sair de casa 1 hora mais cedo do que o habitual até o fim do semestre, para não correr o risco de trombar com qualquer pessoa que tenha me visto no ônibus naquele dia. E eu passei a separar os livros de aventura e fantasia para ler na escola. Por que nos roubam até as histórias? Livros são refúgio da realidade, uma forma de entender o mundo, de entender a si próprio. Como alguém se enxerga num mundo sem reflexo?
Se eu pudesse realmente voltar e encher a estante da minha adolescência com a diversidade que a literatura brasileira contemporânea possui. Se eu pudesse enviar 1 milhão de finais felizes para o meu eu adolescente. E ele pudesse conhecer antes esse garoto de 19 anos, romântico e inseguro, que está aprendendo algumas coisas novas e tendo que desaprender outras tantas. Quais caminhos surgiriam a partir deste encontro? Então eu poderia te perguntar, meu bem, como reescrever nossa história? Contudo, acredito que Jonas já tenha me dado essa resposta. Porque quando algo dá muito errado na história de Todd e Bart, ele não apaga as dores. Ele não volta e desfaz. Ele escreve um novo final a partir dali. Talvez não tenha resposta mais clara do que Vitor Martins, ou Clara Alves, Lucas Rocha, Ilustra Lu e outras tantas mentes criativas que nós temos aqui, pertinho da gente, para não precisar usar matemática nunca mais. Pessoas que simultaneamente escreveram livros para suas versões adolescentes e para os adolescentes de hoje que formarão amanhã. Cicatrizando feridas através do tempo. Como se... Acho que chegou a hora de tentar entender como eu reescreverei a minha. Acredite que o encontro entre ruídos não é por acaso. Que o tempo será preenchido por vozes desconhecidas. Que o espaço será ocupado pelas interferências das histórias. E pela colisão do seu sinal com o sinal boreal. Com roteiro e narração de Demétrio Alves, edição de som de Aline A. Dias e supervisão geral de Daiane Trevisan, esse episódio contou com as vozes de Erickson Felizardo, Daiane Trevisan e Vinícius Muscalo, e trechos do livro 1 Milhão de Finais Felizes, de Vitor Martins. O Sinal Boreal é um projeto feito por 3 amigos de forma totalmente independente. Produzir arte dessa forma é muito desafiador. E não é da boca para fora quando a gente diz que toda ajuda conta muito. Ao comprar através do link afiliado que está na descrição, você contribui diretamente para a melhoria do nosso trabalho, sem gastar nada mais com isso. Lembrando que isso vale para os livros recomendados ou para qualquer compra. Se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação ou comentário no aplicativo que você usa para ouvir e recomende para seus amigos. E para não perder nada, siga a gente nas redes no @sinalboreal. Até o próximo contato!